Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, motivo de muita alegria, um prazer muito grande no meu coração poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Louvar a Deus por essa igreja abençoada. Agradecer também ao nosso dirigente desse trabalho aqui, que me fez o convite. Nosso irmão Júnior, vocês conhecem como Júnior, né? A gente sempre se comunica por causa do trabalho, o trabalho dele e o meu. A gente tem que se comunicar bastante para fazer alguns atendimentos lá. Deus abençoe, obrigado pelo convite, carinho. Toda a amada igreja, pastor, dá uma honra conhecer todos os irmãos aqui. Que Deus abençoe essa juventude, essa adolescência. Que Deus abençoe nosso irmão aqui também, né? Está sempre lá trazendo as cartas lá dos nossos moradores. Eu trabalho no Hotel Quitandinha ali e é uma galera muito abençoada que tem servido naquele lugar para a glória do nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro feliz e estou com uma palavra de oração. Eu não quero me demorar. Peço aos irmãos que vão abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o de número 20, uma mensagem muito conhecida da igreja, mas Deus, por mais uma vez, quer falar nessa casa. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, já fui apresentado aqui, sou o pastor Adriano, congrego ali nos adoradores da Laje, pastor Luciano, presidente, juntamente com a pastora Fabiana. E trago um abraço para minha esposa, diaconisa Tiffany. Ela não pôde vir, pois está com as crianças nesse frio. Ficou difícil, ela chegou do trabalho na correria também. E ela chegou e eu saí para atendermos e adorarmos o nome do Senhor. Numa próxima, creio que ela estará aqui também, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Irmãos, perdoe a garganta, está um pouquinho ruim. A gente está nessa empreitada a semana inteira pregando a palavra do Senhor. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai continuar a falar no nosso meio nessa noite. João, capítulo de número 20, versículo de número 24, para ganharmos tempo. A igreja que encontrou a narração bíblica, diga amém. Amém. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, tu creste? Bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Se assenta dando glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Sinta a presença de Jesus aqui. Glórias e glórias a ti. Seria leviano em dizer que Deus vai começar a falar agora. A verdade é que Deus já está falando no nosso meio. Desde o início aqui, cada oração, cada louvor está tocando o íntimo da nossa alma. E eu, em oração, na ligação, pedi a Deus uma palavra para essa noite. E chegando aqui, Deus confirmou esta. Glória. O texto que ora lemos é um texto muito conhecido da amada igreja, pois estamos falando aqui do dia da ressurreição de Cristo, o dia do ápice da igreja, o dia da vitória da igreja, o dia da nossa consumação da nossa vitória. A Bíblia diz que no terceiro dia, a saber, domingo, ainda pela manhã, por volta das
5 horas da manhã, de madrugada. A Bíblia diz que Maria, ela vai até o sepulcro, Maria Madalena, e o texto diz que quando ela vai ao sepulcro para poder ungir, para poder colocar as especiarias, como de costume da época, a Bíblia diz que a pedra estava removida. Eu gosto da Bíblia, irmãos, porque parece que Maria, ela vai com uma perspectiva de que, chegando lá, eu tenho que romper uma dificuldade. Que dificuldade é? A pedra está na boca do sepulcro ou do túmulo. E agora, quando ela chega lá, ela vai deparar que a pedra já estava removida. Eu não sei se alguém entendeu, mas o impedimento que estava na mente de Maria, quando ela chegou lá, já tinha sido desfeito todo o impedimento. Não sei se alguém acredita em profecia, mas eu quero já abrir um parênteses nessa introdução para liberar uma palavra para alguém nessa noite. Talvez tu veio aqui debaixo de muito dilema. A pedra está no sepulcro, a dificuldade está na tua casa, a luta está travada, a dor está chegando, aleluia, a enfermidade bateu na porta, a crise está instalada, mas a palavra que o céu me trouxe aqui para liberar é: quando tu chegar lá, a pedra já estará removida. Eu não sei se alguém crê em palavra profética, mas a primeira revelação bíblica nessa noite é: a pedra está removida. Maria chega lá, irmãos, a pedra está removida. Quando ela vê que a pedra já está removida, ela corre aos seus discípulos, ou aos discípulos. Vem Pedro e João correndo. João é mais rápido, ele entra no sepulcro, volta. Pedro entra logo depois, vê lá os lenços dobrados. A Bíblia diz que depois que eles saem, Maria, ela volta de novo, chorando, junto ao sepulcro. Ela estava lá, irmãos, prostrada. Ela estava atônita. O verso de número 11 do capítulo ainda 20 narra que ela, quando estava lá, ela estava chorando, ela estava totalmente abatida e amargurada. E aí nessa hora ela vai olhar 2 anjos vestidos de branco. A Bíblia diz que um estava onde estava a cabeceira e o outro aos pés. Diz a Bíblia que ela vai dialogar, dizendo que a eles vão dialogar com a Maria, dizendo: mulher, por que tu choras? A Bíblia diz que Maria, ela vai começar a chorar e dizendo: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Diz a Bíblia, irmãos, que tendo ela dito isto, quando ela olha para trás, Jesus estava na sua retaguarda. Só que ela não reconhece que é o próprio Cristo. A vista dela está embaçada, a lágrima, o temor, o pavor, a incerteza é tanta que ela não reconhece o seu Jesus. A Bíblia diz então que quando ela vai ver Jesus ele vai e diz para ela: mulher, por que tu choras? A Bíblia diz que ela vai começar a falar com Jesus, dizendo: Senhor, se tu colocou ele em algum outro lugar, me diga onde colocou. Irmãos, é interessante que o verso 15 fala que ela pensa que Jesus era um jardineiro. Se tu não entender isso aqui, eu quero que você entenda. Sabe o que está acontecendo aqui? Parece que tem uma cena se repetindo. Como assim, Adriano? Parece que tem alguma coisa se repetindo aqui, só que de uma forma um pouco diferente. O que está acontecendo? A Maria é uma mulher que estava num jardim do túmulo. Parece que eu vejo Gênesis capítulo 3, nosso pastor, porque Gênesis capítulo 3 havia também uma mulher, só que não é Maria, é Eva. E também havia um jardim, que não é o túmulo, mas é o jardim do Éden. Só que naquele jardim de Gênesis 3, fala-nos que a mulher caiu e perdeu o direito, junto com o homem. Só que aqui no jardim do túmulo, a mulher está dialogando com aquele
Éden. O jardim do túmulo te devolveu. Eu não sei se alguém está com vontade da glória aqui nessa noite. Quando está frio lá fora, mas nós somos pentecostal. E eu vou entregar o ouro que o céu me deu. Eu não sei o que foi perdido. Eu não sei o que estava perdido. Mas Jesus está dizendo, o túmulo, quando eu venci, eu recuperei por você. O direito voltou. Vendo o que ele está dizendo? Não era para tu estar aqui, mas o direito foi devolvido. O diabo falou, é melhor você estar na bebedeira, mas tu está aqui porque o direito foi recuperado. O diabo queria você agora na cocaína, na drogadição. O diabo queria você, jovem, agora na prostituição. E por que não está? Porque o direito foi devolvido. O preço foi pago. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aonde colocou o corpo dele? E ela está falando com o próprio Jesus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ela, quando está ali tão atônita, me diga, chorando e nem se atreve a olhar muito nos olhos, e ele dialogando com ela e ela com ele, mas ela não entende que é ele. Oh, meu Deus do céu. Porque tem horas, irmãos, que a dor é tanta que nós nem reconhecemos a voz daquele que nos chamou e nos tirou da lama. Tem hora que a pressão é tão grande que a gente não conseguimos parar e atentar. É ele que está falando. Só que olha que interessante. O texto diz no versículo 16: e disse-lhe Jesus, Maria. Aleluia. E disse-lhe Jesus, Maria. Adriano, o que tem disso? Olha lá. E voltando ela, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Irmão, só que no grego, na verdade, Rabone significa meu mestre. Aleluia. Oh, aleluia. Ela está dizendo com propriedade, eu sei que ele é meu. Glória a Deus. E eu sei que eu sou dele. Agora só se tu pegar isso aqui. Mas, gente, ela não estava falando com ele não estava falando com ela, porque ela não reconheceu e agora reconhece. Porque ele chamou ela pelo nome. Aleluia. É bom pregar para quem gosta de Bíblia. Quem sabe o que eu peguei aqui? Eu entendi que quando Jesus nos quer tirar de uma situação que nos encontramos, para colocarmos no lugar que Ele quer, Ele nos chama pelo nome. Prova, Adriano. Maria está prostrada falando, aonde colocou? Cadê Ele? Cadê Ele? Cadê Ele? Quando Ele diz, Maria, a Bíblia que diz, não sou eu. E voltando ela, Aleluia. ela se recompõe. Ela se levanta. Ela enxuga as lágrimas. Ela pega o lenço, respira fundo. E ela está entendendo, peraí, quem está me chamando pelo nome é meu e eu sou dele. Eu não sei se alguém está entendendo essa palavra, mas o céu me trouxe aqui para te dizer, hoje no meio do teu dilema, Jesus disse aqui, fala para a minha igreja, eu estou te chamando pelo nome. Porque todas as vezes que Jesus nos chama pelo nome, Ele nos tira da posição que estamos e nos coloca na posição que Ele quer. Prova esse mistério dentro. Samuel. É a mesma voz. Moisés. É a mesma voz. Marta. É a mesma voz. Eu não sei se tu está entendendo, mas o mesmo que te chamou lá atrás está te chamando hoje. Levanta. Adriano, mas eu estou com crise. Ele está te chamando. Adriano, mas a situação está difícil. Ele está te chamando pelo nome. Adriano, mas a situação está agravante na minha saúde. Ele te chama pelo nome. Adriano, mas eu já não sinto a presença como antes. Mas Ele está te chamando pelo nome. Receba o que te faltava. Ele te chama. Deixa eu correr para chegar onde o céu colocou no meu coração. Aí o texto diz, irmão,
Que Jesus diz para Maria: vai lá e diga para os meus irmãos que eu estou vivo. Meu Deus. A primeira mensagem de Jesus ressurreto vai sair da boca de Maria ou de uma mulher. Então, para as mulheres não se sentir inferiorizadas, porque alguém disse: a Eva caiu e perdeu o direito e deu o fruto para Adão, porque tem gente que usa dessa base, mas o cabeça ali era Adão, mas a gente é outra mensagem. Mas quando alguém pensar, a Eva é que tirou o direito, mas aí alguém vai lembrar, mas foi Maria que trouxe o direito de volta. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Maria vai, irmão, chega. Só que aonde estavam os discípulos? Dentro de casa. Segundo a história, a tradição da casa é de João Marcos. A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam lá dentro. Portas trancadas. Janela fechada. Por que eles estão com medo? Que medo é esse, Adriano? O medo é, se deu ruim para o nosso mestre, estou parafraseando para tu entender, se deu ruim para Jesus, que é o nosso Senhor, daqui a pouco vai chegar na gente também. Então o pensamento deles é lógico, daqui a pouco o império bate e nos leva também. Então eles travam e dizem: não dá para pregar, não dá para cantar, não dá para fazer discípulo, não dá para fazer nada. É só esperar, porque daqui a pouco a nossa vez chega e a nossa senha é chamada. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que Maria bate na porta e ela diz: sou eu, abrem a porta. E quando Maria entra, ela está dizendo: ele está vivo. Ele está vivo. Ela para você dar glória, ele está vivo. Só que aí olha só que triste, irmãos, o cenário do texto. Eu estou correndo, senão não vai dar para entregar tudo. Aí o texto, olha, nos deixa triste, porque eles não acreditam. Por que não acreditam? Por causa do medo, irmão. É tão grande que eles não acreditam. Maria esteve no sepulcro cerca de 5 horas da manhã, segundo os historiadores. A Bíblia diz que ela está voltando para dar notícia que ele está vivo. Eu calculei mais ou menos que pelo trajeto ela chegou lá para ter contato com os discípulos 8 horas da manhã. E ela está desde 8 horas da manhã dizendo: ele está vivo. E eles não acreditam. Da 9 horas ela está dizendo: ele está vivo. Eles não acreditam. Da 10 horas da manhã ela está dizendo: ele está vivo. E eles não acreditam. Da 11 horas da manhã e eles não acreditam. Da meio-dia algo acontece. Aleluia. Por quê? Porque ela está dizendo assim: eles não acreditam naquilo que eu estou falando. O medo é tanto que eles não conseguem entender que ele falou comigo. Tem alguém pensando que eu vi fantasma, outros pensando que eu estava com tanto anseio por ele que vi o seu espírito. Só que de repente, meio-dia, o próprio Jesus pisa no meio da sala. Eu estou sentindo graça para pregar aqui. Glória ao nome de Jesus. E quando ele chega na sala, ele grita: Pai! Seja convosco! Sabe o que eu vi? Eu vi que Maria pregou de 8 ao meio-dia e ninguém acreditou. Só que agora o próprio Jesus está dizendo: eu testifico o que saiu da boca dela. Adriano, revela o bolo. Lá vai. Jesus está mandando dizer para alguém nessa noite: não deixa, porque alguém não acredita, te paralisar a ponto de você parar de pregar, parar de cantar. Porque alguém duvida, você não quer cantar. Porque alguém não aceita a tua chamada, tu quer parar de pregar. Porque alguém taca a pedra, você está querendo parar de anunciar. Mas Jesus está dizendo: se eles não acreditam na palavra da tua boca, Maria, fica tranquilo. Daqui a pouco eles vão ter que acreditar no que os olhos deles vão ver. Vão ver, vão ver, vão ver. Sabe o que Jesus está mandando dizer, meu pastor? Que Deus vai confirmar as palavras da tua boca. Quem acredita nessa palavra? Jesus, eu sinto ele aqui. Eu
coração. Aí o texto diz, irmão, que depois que Jesus diz, Pai seja convosco, eu imagino o coração deles ficando mais leve. Só que Jesus, ele depois de dizer, esse é o verso 19, isso, Pai seja convosco, a última parte, aonde está o versículo, Jesus, depois de dizer Pai seja convosco, a Bíblia diz que ele vai no verso 20 mostrar as mãos, mostrar o lado, para que eles vejam as marcas e verem que não é um fantasma, que era ele mesmo. Verdade. E aí depois, no verso 21 é o que me marca, porque diz assim o verso 21, e disse-lhes outra vez, paz seja convosco. Aleluia. Espera aí, no 19 ele diz paz seja convosco, e no 21 ele está repetindo. Por quê? Tem um significado fantástico aqui, porque Deus falou comigo assim, meu filho, a primeira paz que eu dei foi para eles, porque eles estavam atemorizados, porta trancada, porta fechada, com medo do império. E no verso 21, e disse-lhes outra vez, paz seja convosco. Aí o verso de número 21 mesmo, a parte B ensina, porque assim como meu Pai me enviou, eu também envio a vós. Adriano, não peguei. Se tu não pegar agora, eu vou aí. Se tu não pegar essa agora, eu vou aí. Olha só, irmão. A primeira vez Jesus disse, paz seja convosco. É para vocês ficarem em paz. E a segunda é para que a paz que eu vos dou, vocês passem para outros. Adriano, libera o rolo, porque antes, primeiro Jesus está dizendo assim, eu estou primeiro fazendo em vocês, e depois vou fazer através de vocês. Segura a mão lá em cima, por favor. Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui. A juventude, a adolescência dessa igreja recebe pelo menos essa palavra aqui. Primeiro Jesus está fazendo em vocês e depois vai fazer através de vocês. Se prepara, porque alguém vai chegar aflito na escola para conversar com vocês e vocês vão dizer, o que eu tenho eu te dou. Recebe. Glória ao nome de Jesus. Só que para poder fazer a para fazer a missão, isso aqui é uma comissão que Jesus está enviando para poder fazer esse legado, para levar a paz. Por isso que até uma parte do Senhor é espiritual na igreja, tem gente que normaliza. Porque através de uma paz do Senhor, tu tira o medo de alguém. Através de uma paz do Senhor, tu tira alguém que está com a mente um turbilhão. E alguém quando entra aqui está cheio de problema. Quando entra aqui, a paz que entra nele. Tu já reparou que tu está cheio de problema em casa, tu entra aqui, quando vê, tu está dando glória. Tu está dando aleluia. E tu está falando, não sei o que acontece, que quando eu entro lá, aí eu lembro do salmista Asaf, no salmo de número 73, verso de número 16, ali compreendi o fim deles, quando eu entrei no santuário. Era Asaf dizendo, eu estava cheio de dilema, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de incerteza, cheio de caos, mas quando eu entrei no santuário, tudo caiu por terra, porque aqui no ambiente de adoração, até a alegria, até a tristeza salta de alegria. Depois de liberar a paz, para eles liberarem a paz para outras pessoas, primeiro eles precisam receber algo. Verso de número 22. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo?
Tu não vai ir fazer missão sozinho. Tu não vai entrar nessa guerra sozinha. Tu não vai cantar sozinho. Tu não vai pregar sozinho. Tu não vai conduzir departamento sozinho. Tu não vai liderar a juventude sozinho. Tu não vai assumir a tribuna sozinho. Porque todas as vezes que tu fores fazer a obra de meu Pai, tu estarás com a presença do amigo para cá. Quem acredita, dá um glória a Deus. Finalizo em 5 minutos, 10 no máximo. Você me aguenta, por favor? Amém. Aleluia, com todo carinho e respeito, pastor. Mas eu preciso concluir essa mensagem. Só que o texto diz, irmãos, que agora o culto foi completo. Imagina, você estava na casa com medo, Jesus aparece e diz: Pai, seja convosco. Depois fala: agora vocês vão liberar paz para outras pessoas. Aí depois ainda fala: recebam o Espírito Santo. Que culto foi esse? Aleluia. Ali foi um culto espiritual tremendo. O culto da ressurreição de Jesus. Que culto foi esse? Aleluia. Jesus, ele reuniu os seus discípulos, que nessa hora ainda eram 11, porque Judas já havia se suicidado. Só que aqui, irmãos, agora vai ter um relato triste, verso de número 24 que nós lemos, e aqui eu chego no texto que eu li, e já vou concluir, porque senão vai ficar muito extenso. Mas olha só a gravidade que está acontecendo no verso de número 24. Olha o que ele diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Gente, a gente está falando do maior acontecimento que Jesus já havia anunciado. Não é que Tomé não sabia. Jesus já havia dito: é necessário que o Filho do Homem morra ou se entregue, mas para que no terceiro dia ele ressuscite. Jesus deixou bem claro que ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Foi várias vezes ao longo do seu ministério. Então, peraí. O que está acontecendo com Tomé? De que no dia da ressurreição ele não estava com os 12, ou melhor, com os 11, porque Judas já tinha sido morto. O que deu na mente de Tomé dele não estar ali? Adriana, onde ele estava? Eu não vou ser presunçoso e falar o que a Bíblia não manda. Eu não sei, irmão. Mas eu sei de uma coisa: ele não estava no lugar que era para ele estar. Porque no mínimo ele tinha que dar o direito da dúvida. Vai-se lá, que ele cumpra aquilo que ele falou. É melhor que nós esteja todo mundo junto. Só que não, irmão. Tomé não estava. Tomé faltou o culto. Tomé faltou a reunião. No dia da ressurreição, no domingo, pela manhã, Tomé não estava lá. Aonde ele estava? Será que tinha algum lugar mais importante do que estar no dia do cumprimento da promessa? Será que tinha alguma tarefa para ele mais importante do que esse dia? Será que ele estava no shopping? Eu estou parafraseando para tu entender. Será que ele foi jogar bola? É contra Adriano? Lógico que não, irmão. A gente faz, a gente brinca, a gente ri. Mas eu estou dizendo que ele tinha na mente que era o dia que ele, o Senhor, havia dito que ressuscitaria. Mas ele não estava. Ele não estava. Irmãos, quando eu li isso, me doeu. Eu falei: Senhor, que coisa triste. De repente, Tomé, ele aparece na cena. Quando ele aparece, os discípulos vêm alegres dizendo: Tomé, tu não sabe o que aconteceu, rapaz. Tu perdeu. O quê? Ele apareceu no nosso meio. Glória a Deus. Ele veio aqui agora há pouco, rapaz. Aí olha, Tomé, em vez de falar: sério, como que foi o culto? Me fala. Não, Tomé, ele vai liberar uma palavra que mexe comigo. E me deixa triste o texto quando eu li esse episódio. Porque Tomé diz: eu não acredito. Eu só creio se eu vir o sinal dos cravos em sua mão. A gente tem até um ditado popular: tá igual o Tomé, tem que ver para crer.
Só que Tomé foi mais além do que isso. Tomé ele não está dizendo que tem que ver para acreditar. Ele está dizendo que tem que tocar aonde os cravos perfuraram. Gente, Jesus acabou de ressuscitar. E eu não vou entrar na matéria agora espiritual, mas um corpo físico não se recupera em 3 dias de uma perfuração que atravesse. Em 3 dias não dá tempo de cicatrizar. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo a ferida de Jesus aberta. É verdade. E Tomé está dizendo, eu só acredito se eu tocar na ferida. Meu Deus. Porque tem gente que é assim. Não acredita que mudamos, que somos transformados. Então tem que ir na mesa expor a nossa ferida ou tocar nela. Eu sei que vai acabar o glória, mas eu tenho que entregar o bolo que Deus me deu. Porque dói para sarar mesmo. Sabe o que é Jesus dizendo? Tomé está tocando na minha ferida. E aí eu falei, Tomé, eu pensando comigo no quarto, em oração, lendo o texto, eu falei, rapaz, Tomé, como é que tu foi fazer isso? Aí Jesus falou comigo, tu às vezes faz a mesma coisa e toca na minha ferida. Eu me espantei e gelei e falei, Senhor, como eu toco na tua ferida? Aleluia. Aí Deus falou comigo, você toca na minha ferida quando você não acredita naquilo que eu falo. Porque o que mais doeu em Jesus não é Tomé querer tocar, é Tomé não acreditar no que ele falou. Meu Deus. Glória a Deus. E tem horas que a gente é assim, irmão. Jesus nos faz promessas absurdas. Vou salvar a tua casa. Aí tu olha para a tua casa, vai salvar mesmo. Jesus te faz promessa, vai pregar a palavra. E tu olha para você, eu pregar a palavra. Jesus fala, vou te levar, vou fazer, vai acontecer. E tu fala, pela minha condição, não tenho dinheiro, não tenho nome, não tem como acontecer. Jesus está dizendo, para de tocar na minha ferida. Meu Adriano, o que tu está entregando aqui nessa noite? O glória parou um pouquinho, mas vai doer, mas vai sarar. Sabe o que é Jesus dizendo? Para de tocar na minha ferida. E como eu toco na ferida de Jesus, pastor Adriano? Quando você desacredita das promessas que ele fez para a tua casa. Meu Deus. Quando você fala, Senhor, até quando vou viver desse jeito? Tu faz promessa e não cumpre. Tu está tocando na ferida. E quantas vezes eu já não me peguei falando, Senhor, tu disse que faria e não aconteceu. E Jesus está dizendo, está tocando na ferida. Por quê? Porque a pior coisa que tem para Jesus de um crente é quando ele não acredita no mesmo. Oh, aleluia! Porque a única coisa que tem poder para entristecer, para atormentar ou para ferir o nosso Senhor é quando nós temos incredulidade. Aí o texto diz, deixa eu correr, já vou finalizar, que quando Tomé faz isso, só acredito se eu ver, eu tenho que colocar minha mão no lado onde a lança perfurou. Aí olha só, irmãos, se eu fosse Jesus, eu falava, agora esse camarada perdeu a oportunidade dele. Eu tenho 10, não preciso dele. Descarta, chama outro para o ministério. Por quê? Incrédulo não vai participar do meu meio. Só que, olha aqui que o texto diz, bota o 26 na tela. E 8 dias depois, bota o 26 na tela aí. Eu estou pregando Bíblia. E 8 dias depois, se tu não pegar isso aqui, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. Aleluia. Dessa vez Tomé está lá. Glória a Deus. Aleluia. Dessa vez Tomé não estava fazendo qualquer outra coisa. Dessa vez ele falou, eu vou ficar para ver. E quando ele estava na reunião, depois de 8 dias, sabe o que é depois de 8 dias? Depois de uma semana, irmão. Isso aconteceu num domingo que ele não acreditou. No domingo seguinte, ele estava lá. Aí a Bíblia diz, aí irmão, se vamos pegar isso aqui, a conjectura de pregador, a gente é doido mesmo. Aí Jesus ele fala, agora eu vou repetir o culto. Vou repetir o culto. Como assim, Jesus? O que eu preguei no culto passado, eu prego de novo. Aí Jesus ele mete o pezão no meio da sala de novo e diz, paz seja
Pode sentir esse fogo queimar. Adriano, se tu entendesse a luta que eu estou, eu sei, mas acredita. Adriano, se tu visse como é que está minha casa, eu imagino, mas acredita. Adriano, se tu visse como meu marido me dá trabalho, eu sei, mas acredita. Adriano, mas tu não sabe como está meu filho, minha filha. Tu não sabe qual vício que está lá, Deus está dizendo, acredita, porque eu vou entrar na tua sala e dizer, paz, seja Glória a Deus. Eu sinto uma atmosfera de glória tão terrível aqui, meu amigo. Oh, amigo inseparável de todas as horas, meu amigo Espírito Santo. Eu te convido agora no meio dessa mensagem, já no final dela, para por favor, começar a abraçar esse povo que chora, esse povo que arde o peito dizendo, Senhor, quantas vezes te feri? Senhor, quantas vezes te magoei com a minha incredulidade? Acende a chama da fé de novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Você pode, por favor, com a permissão do pastor, se põe de pé. Aleluia! Glória a Deus. A primeira paz lá que Jesus liberou para os discípulos quando estavam todo mundo reunido, eles já tinham recebido. Porque ele está liberando a paz de novo? Paz seja convosco. Agora é para só Tomé, porque tem culto, pastor, que Deus vai falar com toda a igreja, mas tem culto que Deus fala só com Tomé. Essa noite Jesus está dizendo, se é só Tomé que está assim, eu faço o culto de novo. Por quê? Porque mesmo que eu tenho 10, eu não perco você, Tomé. Eu te chamo de volta, eu te chamo de volta, eu te chamo de volta. Aí o texto diz, 27, já concluo, Jesus, é muita coisa, já vou terminar. Outro dia, senão não volto. Aí o texto diz que Jesus, ele fala, olha Tomé, põe aqui a tua mão no lugar dos cravos, põe a tua mão aonde, lado direito, onde a lança perfurou. E aí ele termina dizendo, e não sejas mais incrédulo, mas seja crente. Aleluia! Irmão, sabe o que Jesus me dá de lição? Vai doer tocar na minha ferida, mas Jesus está dizendo, pode machucar, mas eu não te perco. Teve gente que falou poucas e boas para Jesus, e Jesus está dizendo, eu entendo a dor e o teu problema e a tua situação, não vai fazer de novo, mas eu estou repetindo o culto só para você entender. Seja crente, seja crente, seja crente. Tu não, o que vai ter de crente que vai parar de reclamar, pastor, o que vai ter de crente que vai parar de querer fazer do gabinete dizendo, é a última vez que eu venho. Está aqui a minha carteirinha do departamento. Eu não vou mais congregar. Eu não vou mais estar no ministério de jovens. Jesus está dizendo, seja crente, seja crente, seja crente, seja crente. Glória a Deus. Glória a Deus. E termina aqui, verso de número 28. Tomé se prostra e diz, Senhor meu e Deus meu. Oh, aleluia. Jesus termina agora e Jesus disse, porque me viste, Tomé, tu creste, é o 29. Bem-aventurado os que não me viram, mas creram. Nós não vimos ele ainda. Aleluia. Mas nós somos bem-aventurados porque cremos. Leve-te de coma. Eu senti uma glória de Deus aqui. Segura a mão lá em cima agora comigo no terceiro andar. E eu devolvo o microfone aqui de direito agora. Mas pelo amor de Deus, a chama do Espírito Santo que havia se apagado em você, Tomé, nessa noite reacende agora. Uramacanda, Araxuru e Promaná.